Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado. O Canal Esporte está no ar, estilo Live NPC. Como é que as pessoas pagam um negócio desse, né? Mas, enfim. Eu tô por fora dessa história aí. Salve, salve, meu povo! Canal Esportes no ar ao vivo nessa segunda-feira linda de nosso Deus. Nem tão linda porque o tempo tá meio feio e o Galo perdeu. Ê, CRB. Mas vamos falar disso, vamos falar de Copa do Brasil e muito mais. Canal Esportes recheado na nossa TV Mar, canal 525 aqui da NET. E claro, também ao vivo pelo portal gazetaweb.com, onde você sempre fica muito bem informado com as notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Vamos embora, meu diretor, roda a vinheta. Vamos que vamos, chama! Pois é, meu povo, no sábado, muita expectativa para o jogo do CRB contra o Juventude. O Juventude contra o CRB, partida lá no Alfredo Jaconi. O negócio é o seguinte, havia muito em jogo, mas não deu pro Galo. Tô aqui com o nosso Guilherme Nobre, que vai comentar conosco essa partida. Gui, boa tarde. Boa tarde e bom dia, quase, né? Dia chuvoso? Tudo bem. A expectativa era grande, né, Gui? Mas o Galo não teve uma tarde muito produtiva lá no Jaconi, foi derrotado por 3-1 e agora vê as chances de acesso diminuírem bastante. Foi que deu errado, na tua opinião, na estratégia do professor Daniel? Por que o CRB acabou sendo derrotado depois de vir daquela excelente vitória diante do rubro-negro baiano? Pois é, Henrique, a gente viu, bom dia, boa tarde a todo mundo, a gente viu um CRB muito parecido em termos de escalação com os outros jogos. Uma mudança aqui na lateral esquerda e outra na defesa. Não parecia que o CRB mudaria tanto o estilo de jogo, mas parece que ele sentiu o jogo, a grandeza do jogo, sabe? Enfrentou um Juventude também muito desfalcado, foi uma partida muito abaixo no primeiro tempo. Eu particularmente não gostei tanto da atuação das duas equipes. Inclusive, deixa eu pedir aqui para o nosso diretor colocar aqui, enquanto a gente está falando, os melhores momentos dessa partida. Afinal de contas, o primeiro tempo praticamente não teve, né? Olha lá, foram pouquíssimas chances mesmo. Finalização no gol legal, né? Começou até legal, mas aí começou a marcação, um jogo muito concentrado no meio, muitas faltas começaram a surgir dos dois times e aí ficou chato. O CRB também sabia que jogando fora de casa não tinha uma responsabilidade grande como o Juventude. Olha aí, o Juventude começou a chegar já para os 25, 30 do segundo tempo. Esse chute aí foi uns 40 minutos do primeiro tempo. Foi. O chute do David. E mesmo assim, nem na direção do gol foi, Henrique. Foi um primeiro tempo muito fraco, mas o CRB parecia confortável com isso, sabe? Porque a gente já tinha analisado na sexta-feira que o empate não era ruim pro CRB. Não. Jogando no Jaconi, contra um adversário direto, um Juventude que é tão forte, acabou de ser rebaixado da Série A do Brasileiro, o CRB não tinha do que reclamar de um empate. Mas aí chegou o segundo tempo e parece que foi uma sorte que pairou sobre o Juventude, que o CRB ficou assustado quando tomou o gol. Sabe quando o CRB fez 3 aqui no Vitória, um atrás do outro? Pronto, parece que o CRB sofreu isso lá no Japão. Pois é, lá na nossa programação na Rádio Gazeta, eu até falava, né? Eu comentei esse jogo e eu falava assim, bom, se contra o Vitória deu tudo certo, contra o Juventude deu tudo errado. Porque o CRB até cozinhava a partida de maneira interessante, eu via como um jogo relativamente aberto, mas aí a partir do momento em que o Juventude achou o lance do gol, que foi uma cobrança de pênalti, a gente vai ver esse momento daqui a pouco, o jogo estava se encaminhando para o empate. Eu imaginava. Tranquilo, o Juventude, o Diogo Silva não tinha feito uma defesa, Henrique. Pois é. O Diogo Silva não tinha feito uma defesa. A primeira foi essa aí. E mesmo assim não foi tão... O CRB estava tão tranquilo, olha, e o lance do pênalti foi uma fatalidade. Eu não vou condenar o Hereda, não, né? O cara tá pulando, o braço tem que ficar aberto. Foi uma fatalidade, acontece. Mas pênalti. Pênalti. Mesmo assim, eu não via que não deveria o CRB ter sentido tanto esse gol. Pra mim, sentiu esse gol, sabe? E aí o Juventude cresceu no jogo, diante da torcida, a torcida estava bem empolgada e foi um desastre a partir daí. Não acho que o placar justifica o que foi o jogo. O 3-1, como você disse na transmissão, ficou muito largo para a partida. Mas aí o CRB sentiu, não reagiu
e sofreu, continuou sofrendo. Verdade. O Juventude, depois que fez o gol com o Gabriel Taliari, ex-atleta do CSA de pênalti, depois sofreu esse gol aí do David, Matheus Ribeiro que havia entrado. Assim que tomou o gol, Daniel Paulista fez mudanças. Detalhe, o Anselmo Ramon saiu machucado, deixou o campo ainda no intervalo, sentiu a musculatura adutora da coxa. As mudanças acabaram não fazendo o time melhorar. Para piorar, o Matheus ainda teve a infelicidade de tomar a bola nas costas, mais infeliz ainda foi o Diogo Silva nesse lance aí, rapaz. Foi um azar tremendo, né? A gente não espera o Diogo Silva falhando no lance desse, mas aí é aquilo que a gente estava falando, foi azar. A gente sabe que no futebol tem muito disso, que o pessoal diz que não tem sorte, mas foi azar, poxa. A bola vem fácil para ele defender e acaba soltando, e aí sobrou com o Juventude e o jogo já estava... Essa altura do campeonato, né? E o gol do CRB no mesmo nível, porque já estava resolvido. Foi a primeira finalização do CRB no gol, foi um gol. E a única do jogo. E um belo gol do Falcão. Números finais, 3 para o Juventude, 1 para o Clube de Regatas Brasil. Esse resultado deixa o CRB mais longe do G4, porque os concorrentes dele, parte não pontuaram bem, parte pontuou muitíssimo bem. E o Galo corre o risco, inclusive, de perder o 9º posto no complemento da rodada que acontece no dia de hoje, logo mais à noite, no duelo entre Ceará e Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo. A gente tem, inclusive, o Daniel Paulista, Gui, falando acerca da produção ofensiva. Porque, imagine só, você que está nos acompanhando. O Galo contra o Vitória fez 6, aproveitamento ofensivo maravilhoso. Contra o Juventude fez apenas 1, produzindo muito pouco. E claro que essa baixa produção ofensiva foi motivo de pauta após o jogo. Foi perguntado ao técnico sobre esse aproveitamento ruim. Vamos ouvir o que ele disse. Ofensivamente, e aí assim, quando a gente fala ofensivamente, não são só os atacantes, eu acho que desde a construção do jogo como um todo, a gente não conseguiu construir as melhores alternativas dentro do jogo, tanto é que acho que talvez sob o nosso comando foi a partida onde a equipe produziu menos, né, dentro de uma partida, criou muito pouco, finalizou muito pouco, o que não é um costume, né, pelos números e pelo que o CRB vinha apresentando. Então é um ponto que a gente tem que ter uma reavaliação, né, e teremos com certeza o que aconteceu, se foi o Juventude que teve uma marcação defensiva que bloqueou as nossas ações, ou se não foi a questão do Juventude, foi a nossa qualidade técnica que não tivemos num dia inspirado. Então são situações que nós iremos com certeza rever, mas temos que ter a tranquilidade e a serenidade para que a condução do trabalho ela continue. CRB gastou os gols todos contra o Vitória, foi? Estão dizendo isso por aí, mas acredito que não, Henrique. Foi realmente mais uma tarde infeliz do que uma falta de produção, sabe? O Anselmo não teve muita chance de atacar, o Léo Pereira também não estava inspirado. Renato fez outro jogo abaixo da média, né? Tá na hora de comer um banquinho, né? O Bruno Silva já está pedindo passagem, o Daniel até tentou no segundo tempo armar o Léo e o Bruno Silva, primeira vez que ele faz isso, não conseguiu, já pela circunstância do jogo, mas eu acho interessante para o futuro, principalmente levando em consideração que você vai pegar um Guarani que é forte defensivamente, o Guarani do Humberto Lousa. O Humberto Lousa é um cara especialista em armar elencos com defesas fortes, defesas firmes, e você precisa de jogadores rápidos para quebrar essas linhas, então seria muito interessante o Daniel pelo menos pensar nisso, colocar o Bruno e Léo Pereira no próximo jogo. Bom, a gente tem esse próximo duelo do CRB contra o Guarani no sábado aqui em Maceió, estádio Rei Pelé, promessa de casa cheia, pelo menos assim a gente espera. E o torcedor do CRB estava muito feliz, estava muito contente com a vitória sobre o Vitória e passou a falar mais abertamente sobre acesso. Ora, quando, após a vitória diante do rubro-negro baiano, a gente trouxe o cálculo matemático feito pelo setor de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, e eles ali apontavam coisa de 15% de probabilidade. Isso, inclusive, após o tropeço do Novo Horizontino. Agora, esses números caíram. A gente vai mostrar para você daqui a pouco, mas já te adianto, por mais que esses números tenham caído, ainda há possibilidade. E o próprio Daniel fala também sobre isso. Ele reconhece, ficou mais difícil, né, professor? Mas, enquanto tiver chance, por que não sonhar? É ou não é? A briga pelo acesso ela continua difícil da mesma maneira. A gente sabia que
A dificuldade ela existe. Agora, continuamos acreditando. Tem muito campeonato ainda pela frente e muita coisa vai acontecer. Vitórias, derrotas, não só da equipe do CRB, mas também dos adversários. Ninguém vai ter uma sequência totalmente positiva. O CRB vinha num momento muito bom, de excelentes resultados, perdeu isso hoje, mas agora tem que trabalhar, tem que ter a cabeça no lugar para buscar novamente o que não apresentou hoje, para que dentro de casa consiga novamente um resultado positivo. Afinal de contas, tem mais 10 jogos ainda, né, Guilherme? É uma margem de erro de 3 derrotas, porque a gente calcula que o CRB precisa de pelo menos mais 21 pontos para buscar esse acesso. São 30 em disputa, então você tem a liberdade de perder 9. Perdeu agora um jogo, mas não é para se desesperar. É normal, Henrique, perder para o Juventude lá. A gente sabe Também que vejo assim. O torcedor fica chateado, claro, mas é normal. O Juventude é uma equipe forte, uma equipe estruturada lá do sul do país. Estava disputando a Série A há 2 anos. E por mais que estivesse atravessando um momento ruim na competição, né, faziam 3 jogos que eles não balançavam as redes no próprio Alfredo Jaconi, mas ainda assim é uma equipe que precisava ser respeitada lá dentro. E ao meu ver, o CRB até jogou de forma inteligente, adotou uma estratégia que, se não é a falta de sorte, poderia ter dado certo. Poderia. Mas, enfim, tem dia que é noite. A gente puxa assim, o Juventude vinha de uma má fase, mas agora, por causa de uma vitória, já voltou a briga. O CRB pode fazer a mesma coisa, ganha do Guarani e já volta aquele clima de briga pelo acesso. Foi uma tarde feliz, mas não deixar abalar os jogadores, assim como a vitória não empolgou. A vitória sobre o Vitória não empolgou para você criar um clima de oba-oba, sabe? E não pode deixar a derrota colocar um clima de devastação. É pensar no próximo jogo, focar para buscar esse acesso. Exatamente. Se contra o Vitória não tinha nada ganho, porque perdeu do Juventude, não tem nada perdido. Vamos dar uma olhada na tabela, como é que ficou a situação após esse início e quase finalização da rodada 28 do Campeonato Brasileiro da Série B, rodada que será completada na noite de hoje, no jogo entre Novo Horizontino e Ceará. A tabela já está aberta aqui, nosso diretor é operacional demais. Coloca aí em tela cheia pra gente dar uma olhada. A Vitória está líder, né, depois de ter vencido o Avaí por 3-0. O Guarani aparece em segundo lugar, próximo adversário do CRB tem 50 pontos, o Sport também tem 50, fica em terceiro pelos critérios de desempate e o Criciúma tem 48 pontos. Esse é o último time do G4. O Galo aparece na 9ª posição, segue com 42 pontos, a distância aumentou para 6, né? 6 pontos, eram 3, aumentou para 6. É aquela coisa, faltam 10 jogos, não é a missão mais fácil, mas o CRB, como dissemos, ainda tem margem, ainda tem possibilidade. A próxima partida do CRB... Coloca aqui, diretor, a próxima aqui, para a rodada 29, por gentileza. A gente tem confrontos interessantes. Ó, o Ituano, que faz um campeonato mais ou menos, né? Tá ali na 13ª posição, recebe o líder Vitória. Ponte Mirassol, duelo interessante. Esse jogo aqui, Atlético de Goiás e Criciúma também tende a ser interessante, não só pelo jogo, mas que um empatezinho aqui não seria mau negócio pro Galo, mas a responsabilidade é do CRB. Não adianta a tabela ajudar se o CRB não fizer a própria parte, né, Guilherme? E a gente até viu nessa rodada, porque Vila e Atlético Goianiense tropeçaram. O CRB poderia encostar nessas equipes, mas não fez a parte dele. Teria que ter feito sua parte. Primeiro, o CRB tem que focar nele. São 7 jogos que ele precisa vencer nessa reta final e não pensar nos outros adversários. Os outros adversários que tropecem entre si, deixa o CRB fora disso, né? O CRB já demonstrou que tem capacidade, sim, de tirar pontos em confrontos diretos. Ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Vitória. Então, é pensar nisso, é pensar em jogo a jogo. O Daniel Paulista até prega muito isso, jogo por jogo. E o CRB tem, sim, muita capacidade, Henrique. Pelo menos brigar. É isso aí, tem capacidade e tem chance. Como dissemos, são chances agora menores. O Departamento de Estatística atualizou após essa 28ª rodada as chances de acesso de todas as equipes e a gente coloca aqui para você também na tela no nosso canal Esportes. O Vitória tem 84, quase 85% de chance de subir, de acordo com essa turma que é uma das mais confiáveis em relação a cálculos estatísticos. Veja que o CRB, mesmo sendo o 9º lugar, aparece em 10º nas probabilidades. Mesmo o Ceará ainda tendo um jogo por fazer. Mas o Galo saiu de 15%, quase 16% para 7,8%. Diminui, mas é melhor do que
O Sampaio Corrêa, que tem 0,001. Sampaio tem que se preocupar mais com outras coisas do que com o acesso, né, Henrique? Mas é só importante ressaltar que eles levam em consideração muitas coisas, tipo o confronto direto, quantas partidas restam dentro de casa. O que fez, o que pode fazer. O momento. E se você comparar desses 10 primeiros, o CRB é o que tem o melhor momento, minha gente. O CRB, apesar dessa derrota para o Juventude, não tinha perdido para ninguém no segundo turno, só para o Sport. E é o Sport, né? Jogando no Recife. O CRB, desses aí, é quem vive o melhor momento, talvez ao lado do Ceará e do Guarani. Os outros estão... O Atlético de Goiás também, né? Mantém números legais nesse segundo turno. Está parecido com o CRB. Perdeu o último jogo também. E mesmo assim, olha aí a chance, 12%. Eu vejo todo mundo aí na briga. Eu só tiraria o Mirassol, que realmente parece que não tem forças para alcançar o acesso. Mas do Ceará para cima, para mim, está todo mundo vivo e ninguém já com acesso garantido, nem o Vitória. Porque apesar de ter vencido o Avaí, tomou 6 aqui, né? Isso é um pouco estranho, mas... E o Avaí, né? O Avaí tá lá. Com 0% de chance de subir, olha aí. Ó. O Avaí faz uma campanha 2023 realmente muito ruim. É isso. Panorama da Série B completo aqui no nosso canal Esportes. Lembrando, sábado tem compromisso do Galo. Ainda não fomos informados sobre vendagem de ingresso, né? Não começou, mas eu imagino que a diretoria deva continuar, né? 10 abaixa e no máximo 30 alta, né? E que a torcida vá para o estádio, porque tem que empurrar. Esse jogo é muito importante, é mais importante do que o jogo contra o Vitória. Também vejo assim. Porque o Vitória já estava muito à frente. E o Guarani não, o Guarani está ali. E tem toda a questão do Humberto Louser, né? A torcida está magoada com o Humberto Louser, mas a torcida regatiana tem que ir ao Rei Pelé, empurrar o CRB, que já mostrou a diferença contra o Vitória e que mostra agora contra o Guarani. É isso aí, galera do Galo. Casa cheia no sábado, que a diretoria precisa alugar o ginásio do SESI. Meu querido Guilherme Nobre, satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no estúdio do Canal Esportes. Eu que agradeço, Henrique. Precisando é só chamar, viu? Vamos, né? Sexta-feira estarei aqui. Muito bem. Valeu, Gui. E você que está nos acompanhando, vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o circuito de corrida de rua Arnon de Melo. Segunda edição está batendo a porta e as inscrições foram abertas no dia de hoje. Também vamos falar, claro, sobre a final da Copa do Brasil. Ei, Mengão!